Boa noite, pessoal! E aí, estamos aqui para começar nossa primeira série de podcasts. E hoje eu tô aqui para conversar com a Bruna, que é psicopedagoga, e com a Luciene, que é terapeuta ocupacional. Com a Luciene a gente já fez alguns trabalhos, né? Antigamente, a Bruna é a primeira vez. Mas a gente vai conversar hoje, então, sobre TDAH. Isso que é o assunto da moda, será? Não sei, né? Mas está se falando muito e a gente percebeu um aumento expressivo nos diagnósticos. Coisas que beiram 500% de aumento nos diagnósticos de TDAH. E aí, eu queria começar essa conversa com vocês, a gente discutindo o que será que está acontecendo realmente. Será que aumentou os casos? Será que são as telas que estão contribuindo para isso? Ou será que os profissionais realmente estão mais preparados para fazer esse diagnóstico, né? Vamos começar com a Luciene, então, o que você pensa? Vamos. Boa noite, pessoal. Tava vendo alguns estudos super recentes falando que os índices e porcentagens não têm aumentado como o pessoal tem nos falado, né? A média de 7,8% dos diagnósticos, mas o uso de telas, como quem sabe, assim, a pessoa que é meio contra, mas eu não sou contra 100% do uso de telas, mas eu acho que a tela deve ser muito bem utilizada, né? O uso de telas tem contribuído muito, não somente no TDAH, mas em todos os outros diagnósticos, para a gente pensar que tipo de educação, que tipo de rotina que nós estamos oferecendo para as nossas crianças e até mesmo para nós. E aí a gente vai pensar em relação aos ambientes que a gente está vivendo, né? Porque nossas crianças estão tendo oportunidade do que nos ambientes que elas estão. E aí acaba tendo os diagnósticos erroneamente. Em alguns estudos que eu estava dando uma analisada, nos mostra que de 52% a 62% dos autodiagnósticos estão errados. Tá. Porque temos os diagnósticos mesmo e temos os autodiagnósticos, né? As pessoas estão se analisando, vendo muitas vezes na internet, né? Eu tenho esse sintoma, eu tenho esse sintoma, eu tenho esse sintoma, então eu sou. Exato. Ou os pais chegando a nós, falando que seus filhos são por causa do diagnóstico, por causa das coisas da internet, né? Fazendo seus autodiagnósticos, né? Exatamente, assim, eu observo muito também, principalmente clinicamente, que é muita desinformação das famílias que vêm até nós, principalmente até mim, né? Os pais vêm transmitindo assim, o meu filho tem uma dificuldade em sustentar a atenção. Observei esses traços, eu acho que ele é TDAH. E aí eles já se direcionam às escolas, o meu filho é TDAH, o meu filho tem dificuldades em sustentar a atenção, então o que eu vou em busca? Em busca de um diagnóstico, mas nem sempre esse diagnóstico de fato existe, né? Porque pode ser apenas uma habilidade que essa criança não tenha desenvolvido ainda e que precisa de estímulos para desenvolver. Então, eu observo muito essa falha, assim, nessa questão de orientação, tanto de profissionais quanto da escola. Por quê? Porque os pais vêm, né, agora recentemente também veio até a Lu, muito nessa questão de, o meu filho apresenta essa dificuldade de sustentação de atenção, de hiperatividade, mas eu estou buscando um reforço escolar, para conseguir organizar o meu filho, para que ele não tenha mais essa dificuldade aí que ele está apresentando. Mas aí, de fato, é o reforço que essa criança precisa, né? Então, assim, é um apontamento que eu venho recentemente trazendo também nas minhas redes sociais, essas observações, de que orientação que essas famílias precisam. As escolas estão preparadas para orientar essas famílias? Os terapeutas estão orientando de forma correta? Então, eu vejo essa lacuna muito grande aí perante as famílias também, em questão aí sobre o diagnóstico de TDAH. E vale a pena a gente falar que o TDAH, ele é dividido em três, não seria classes, mas em três subtipos, né? A gente tem aquele TDAH que é o mais ansioso, que é o mais agitado, que é o mais hiperativo. A gente tem o TDAH que é aquele mais desatento, que é aquele que parece preguiça, que não presta atenção, né? Que tem mais a dificuldade escolar. E a gente tem aquele TDAH que é misto, né? Que mistura muito as duas coisas. Então, no TDAH, que é mais o hiperativo, que mãe nunca chegou para vocês, eu tenho várias, todas as semanas no consultório, que dizem, o meu filho é hiperativo, porque ele não para.
Mas, gente, criança não para. Exato. Criança de 2, 3 anos não para. E a partir de que momento esse não parar vai realmente nos acender uma luz de alerta e pensar, peraí, eu acho que pode ser um transtorno de neurodesenvolvimento, porque é o que é, e eu preciso de ajuda. E a ajuda não é remédio, né? Eu já tô aqui com 2 terapeutas complementares para dizer para vocês que a terapia principal não é remédio. O tratamento principal vai começar nas terapias. Primeiro que a gente tem que lembrar que criança é movimento. Falou em criança, tem que lembrar que é movimento. Criança que não se movimenta, a gente precisa fazer com que aconteça isso, tá? Se não está fazendo, tá errado. Criança tem que dar trabalho. Educar tem que dar trabalho. Exato. Tem que cansar os pais. Exato. Se tá muito fácil, tá errado. Tá errado. Exatamente. Então, assim, realmente eu preciso chegar em casa e saber que estar com meu filho vai exigir um pouco mais de mim. Não é só simplesmente ficar ali na frente da televisão junto. Eu concordo que vai ter o tempo do filminho junto, Sim. tudo, mas não é somente isso. E aí, quando vem para as avaliações, a primeira coisa que nós temos que pensar é na rotina dessa criança. Aqui tem, quando chega para a Bruna, vai querer lá trabalhar as dificuldades escolares. Mas aí vem para mim por causa da parte da rotina, dessa criança não conseguir fazer coisas, não tem habilidade suficiente. Mas existe um alicerce infantil para a gente trabalhar. A gente sempre precisa ficar preocupado quando é demasiadamente além do que se espera ou quando não é nada do que se espera. A criança não tem o tempo dela, existem os marcos do desenvolvimento para se ver. E isso a gente considera que os nossos pediatras, né, doutora, já começam ali a ver o que está acontecendo, que é o principal profissional que tem contato com todas as crianças, porque para nós chega realmente quando já existe uma dificuldade, né? E aí, quando chega lá para nós, a gente percebe o quê? Essas famílias muitas vezes estão perdidas porque vem conteúdo na internet que são conteúdos rasos, nenhum profissional vai lá e dá todo o conteúdo que estudou na faculdade de uma vez só. As avaliações são feitas em consultório. Por mais que a gente vá para a rede social para orientar, mas não é o conteúdo suficiente para uma avaliação. Então, tem dificuldade em relação ao desenvolvimento do filho? É necessário buscar por profissionais especializados, né? Porque até assim, mesmo na minha área, na área da Bruna, até na tua área, né? A gente vê que tem profissionais que não trabalham com esses públicos e não conseguem diagnosticar. E aí fala, não, tem que esperar mais tempo. Se existe uma pulguinha atrás da orelha, vai atrás de quem entende para poder sanar as dúvidas, né? Outra coisa que é muito importante, assim, que eu costumo falar para os meus pacientes, e eu acho que isso a gente tem que bater na tecla, porque a gente não precisa buscar um laudo. Exato. A gente não precisa buscar o laudo assim, minha criança tem TDAH. Por quê? Até porque se a gente busca um laudo, a gente vai ter esse laudo lá perto dos 3, 4, 5 anos, quando eles começam a ter um pouco de prejuízo escolar. Depois eu acho que a Bruna pode falar um pouco mais sobre isso. Porque antes disso, querendo ou não, a escola vai ser de forma mais lúdica, ou são crianças que não estão na escola ainda, que estão mais em casa. Então, quando essas crianças vão para a escola e começam a ter a dificuldade, é que teoricamente eu posso ter um laudo. Mas, gente, as terapias eu posso começar em qualquer momento da vida. Então, assim, o meu filho tá com dificuldade alimentar. Poxa, eu vou lá na terapeuta ocupacional e vou dar um jeito de melhorar essa dificuldade. Exatamente. O meu filho tá com dificuldade na fala, eu vou lá na fono. Eu não preciso ter o diagnóstico de que ele tem um transtorno, um TDAH ou que ele tem um espectro autista. Eu posso fazer as terapias para o prejuízo, depois se realmente fechar um diagnóstico, para eu não ter prejuízo desse tempo todo que a gente ficou esperando o laudo. E eu observo muito, assim, essa questão, né? Até que a Lu abordou agora, recentemente, sobre o uso das telas, tá? O que acontece? A criança dá trabalho, né? Mas eu observo e trago um exemplo pessoal meu também, perante como mãe. A criança dá trabalho. É muito mais fácil nós chegarmos em casa
e darmos tela para a criança, né? É porque eu estou cansada da minha rotina, eu preciso dar para ele sossegar, né? Como a gente, mãe, fala, para ficar quietinho e a gente conseguir se reorganizar. E aí, o que eu vou cobrar do meu filho, né? Que desenvolvimento que eu vou cobrar da minha criança perante a isso? A minha criança, meu filho, ele tá com dificuldade escolar, ele tá com dificuldade aí no processo de alfabetização, ele está com atraso no desenvolvimento da fala, ele tem dificuldades alimentares, e aí o que eu faço? Eu não organizo essa rotina dessa criança, porque eu sempre digo assim, nas terapias, a gente dá o primeiro empurrãozinho, mas a família é a extensão e a escola também. Então não adianta você não fazer nada em casa, você não fazer nada na escola e vir cobrar da terapia, que seja funcional, não vai ser funcional. Então, é muito mais fácil esses escapes, né, dos pais, dar o uso de tela para essas crianças, do que, eu vou trabalhar, vamos lá, nós temos que seguir essa rotina, vamos elaborar esse quadro de rotina, e algo muito simples, é muito simples você conseguir fazer um quadro de rotina, apresentar para sua criança, para ela ter previsibilidade no outro dia do que vai acontecer. Não, os pais, então, eles deixam muito a desejar nessa questão, dão o uso excessivo de tela para essas crianças e acabam aí camuflando essa questão do desenvolvimento. Então, nós colocamos lá para a criança dos 5 anos aos 6 anos que nós começamos a fazer o processo da inserção da alfabetização, que é aquela a área gritante que a família chega até nós. Meu filho está com 6, 7, 8 anos e ele não passou por esse processo. E o que a família fez para que essa criança conseguisse fazer essa inserção desse processo? Não fez nada. Então, assim, como eu vou cobrar? Eu vou levar o meu filho na terapia 45 minutos, uma vez por semana, para trabalhar algo que todos os dias eu preciso fazer repetições em casa. Então, é o quadro de rotina, é cortar as telas. E eu digo assim, agora como mãe, em que eu abordei esse assunto há pouco tempo, clinicamente, com a Lu também, lá na clínica, sobre o meu filho. Ele estava desorganizado, agitado. Por quê? Porque ele tinha 1, 2 horas de tela diária. E aí eu deixava, não, então de noite você pode ficar 1 hora. E eu não controlava aquela 1 hora, e essa 1 hora ia para 2 horas. E aí eu estava com ele desorganizado, agitado, com a rotina desorganizada. E aí, qual que foi a questão? Vou cortar o uso de telas até eu, como mãe, conseguir me organizar para que ele tenha o tempo adequado. E aí hoje eu observo assim, é gritante a mudança dele. É gritante. Então hoje ele nem pede mais, mãe, posso pegar o seu celular? Não, hoje ele vai procurar um caderno para colorir, ele vai procurar uma atividade para fazer, ele usa a imaginação, ele dá funcionalidade ao brincar, que antes eu observava que eu estava tomando isso dele. E aí isso vai refletir na escola, né? Isso vai refletir na escola, essa dificuldade de organização. Está com 7 anos de idade, tem dificuldade de organização, mas eu observo isso há 1 ano atrás, e eu já venho trabalhando com ele, e ele ainda apresenta dificuldade. Então, assim, qual é o olhar que eu tenho para a minha criança? Tu entende? Eu, como mãe, como que eu estou olhando para o meu filho? Como eu estou olhando para as dificuldades do meu filho? E que maneira, que estratégia eu vou conseguir achar para ajudá-lo, né? Não é depositar ali, no terapeuta, né? Vou depositar no terapeuta a responsabilidade de organizar meu filho. A responsabilidade da família não é nossa. A nossa responsabilidade é orientar. É aquela história de achar uma pílula mágica que resolva meus problemas e não eu resolvê-los, né? Exato. Também eu gosto sempre de exemplificar, eu não sei como é que é vocês com o filho de vocês, mas lá no meu consultório sempre dá certo quando eu converso com os pais. Se tem um dia da semana que o filho de vocês dorme na casa dos avós, dos dindos ou de alguém, o que acontece quando ele chega em casa no outro dia? Desorganizados. Totalmente. Irritado, não come bem, tá mais chato, chora, o sono tá ruim. Então, assim, porque eles saem da rotina. Exato. Como é importante a rotina pra criança. Mas aí você vai escutar que... mas ele ficou assim porque você chegou perto. Não tava assim, foi agora que você chegou. Agora que você chegou, que ele se desorganizou. Então, pra gente ver o quanto é importante a rotina pra criança, né? Exato. E se o pai e a mãe não têm rotina, não adianta a gente falar que o nosso filho tem hiperatividade, que o nosso filho é desatento, se a gente não
tem controle da nossa rotina. Exatamente, e eu sempre digo, é o adulto que tem que orientar a criança, né? A criança tem que ter autonomia, sim, precisa ter autonomia, mas quem que vai supervisionar a criança somos nós. Então, se nós não temos rotina, se nós não somos organizados, se nós não sabermos cobrar do nosso filho, como que nós vamos exigir que o nosso filho tenha essas habilidades desenvolvidas? E a melhor forma de chegar a um diagnóstico assertivo, para depois não falar assim, o médico diagnosticou Sim. errado, os terapeutas falaram errado, é a primeira correção da rotina, né? Porque se não corrige a rotina, não há remédio milagroso e não há nenhuma terapia que faça esse milagre. A gente faz tratamento band-aid, que não falamos, né? A gente vai só curando coisas superficiais, mas não curou as principais situações que é dentro da casa. E a mudança de rotina não é tão fácil, né? Eu já passei por mudanças de rotina na minha casa, tenho feito um trabalho de disciplina com a minha família diariamente. Não é fácil, mas é preciso. Então, mas se eu quero um diagnóstico assertivo, eu preciso ter atitudes dentro da minha casa para que realmente meu filho não tenha uma rotulagem errada. Porque embora esteja uma modinha, não é legal, mas ali na frente, teu filho fala assim, não, eu sou TDAH. É uma moda agora, mas é um diagnóstico, né? Nós estamos falando de uma coisa séria, não é brincadeira. Não é uma habilidade, isso é uma inabilidade da pessoa, mas é uma bengala usada erroneamente. É uma dificuldade que ela vai ter para sempre, né? Começa ali na infância. Vale lembrar também que tem um componente genético no transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade. Então, normalmente, quando a gente tem um diagnóstico da criança, vale a gente dar uma olhada com mais cuidado para os pais, porque pode ser que eles nem tenham esse diagnóstico, já que antigamente não se falava muito nisso, e não se estudava, não se sabia muito disso, né? Então, às vezes, pais hoje em dia que são depressivos, que tratam por ansiedade, né? Que tratam com remédios controlados por outras coisas, que pode ser um diagnóstico de TDAH que não houve o diagnóstico certo anteriormente, né? Mas assim, então tem toda essa questão do componente genético, e se a gente for olhar os protocolos de tratamento, de diagnóstico e tratamento desse transtorno, você vai desconfiar, né? Você vai pensar no diagnóstico, você vai encaminhar para as terapias que estão deficitárias na criança. Então, você vê o que ela tem mais dificuldade, encaminha para terapia e você muda a rotina. Tira a tela, organiza a rotina, organiza sono, organiza alimentação. E reavalia essa criança em 30, 60 dias. E vê o que sobrou de sintomas. Exato. Olha, eu já tive caso de em 15 dias só de fazer essa reestruturação de rotina da maneira adequada para a família, porque o que acontece? Reestruturar a rotina não é ter uma rotina engessada que ninguém pode fazer nada. Não quer dizer que teu filho tem que acordar às 7 horas da manhã, tem que fazer tal coisa às 8, às 10 horas tem que fazer tal atividade, 8 horas tem que estar na cama. Não existe esse engessamento. Exatamente, existe uma flexibilização dentro do possível, mas precisa existir. E neste período de 15 dias, de ver uma diferença numa criança que foi... Cara, realmente é milagroso. É gritante. E também é muito importante nós pensarmos assim, que a criança com TDAH realmente não é só uma rotulagem de internet, é uma dificuldade, já pensando na parte que a doutora falou, que vem da genética, e é uma disfunção que acontece ali no córtex pré-frontal, né, das funções executivas, onde a criança tem dificuldades no planejamento, ideação e execução dessas atividades, que nós na terapia ocupacional chamamos de praxis. Então, tudo isso precisa realmente ter um olhar atento e afetuoso, mas que precisa ser tratado quando precisa. Não é só a gente ir lá também no médico, e que nós da terapia vê muitas vezes, eu acredito que a doutora Karine também, que daí vai na consulta, a médica lá deu o diagnóstico, pediu as N terapias que precisa, mas os pais, não vamos fazer. Acontece muitas vezes, né? O rostinho bonito dos doutores é muito
bonito, mas não sara, né? É verdade. Ou às vezes eles saem, tipo, decepcionados, que só encaminhou para as terapias, mas eu queria um remédio para resolver, Isso. né? Ou às vezes eles são medicados e vão para as terapias, mas aí eles acabam largando a terapia e se apegando no medicamento. Sendo que o Dependendo. medicamento, não, sozinho, ele não vai melhorar a qualidade de vida dessa criança. O medicamento, ele vai servir para que ela aprenda, tenha o desenvolvimento cognitivo, consiga reter a atenção para aprender, assim como uma criança que não tenha o transtorno, né? Exato. Mas todo o resto da vida dela, o que vai melhorar são as terapias, né? Então, as terapias são mais importantes do que o medicamento. O medicamento é importante? Mas pro diagnóstico certo, na idade certa, na dose certa. A gente tem um problema que a gente está tendo uso muito indiscriminado desses medicamentos de TDAH. Às vezes, principalmente adolescentes, acabam forjando, digamos assim, né, um diagnóstico para ter o remédio, para reter mais atenção, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e não querer o remédio como uma bengalinha, né? E sim buscar as terapias e melhorar a qualidade de vida da criança. E realmente, quando na terapia a pessoa realmente se compromete, a família, existe uma melhora tão significativa a longo prazo, porque busca-se estratégias para que realmente a gente consiga utilizar muito mais das habilidades da criança e ao mesmo tempo vai mascarando aquelas dificuldades, né? Porque não deixa de existir algumas dificuldades, mas a gente ensina as melhores habilidades a realmente ser executada, onde a criança tenha realmente uma vida saudável e consiga se sentir bem, não aquela criança frustrada que não quer interagir com os amigos, porque é o que a gente vê muito, né? Aquela criança que não sabe brincar. Quantas vezes eu pego para avaliar a criança e pergunto para os pais, o que ela gosta de brincar? Os pais tem vezes que não sabem. Ou quando eu vou avaliar o brincar, não existe brincar. A criança pega vários brinquedos, porque hoje a demanda de brinquedos é muito alta, né? Eu até esses dias brinquei no consultório que eu ia ensinar as crianças a brincar com um potinho de danoninho, que era o que a gente brincava antigamente, né? Embora não é pra comer o danoninho, né? Joga fora o danoninho e fica só com o potinho. Então, esse tipo de brincadeira já não existe mais. É que nem o da tela. A tela a gente escutava muito assim. Eu escutei várias vezes no consultório. Ah, mas a gente assistiu e não morreu. Mas vocês lembram que na época que a gente assistia era só a hora do Chapolin, do Chaves. Era limitado. Existe uma limitação da própria emissora que hoje já não existe mais. Não existe mais. É isso aí. E fora os acessos que eles têm, né? Eu observo muito a TikTok e eles trazem, assim, músicas. Perante terapia mesmo, eles estão fazendo as atividades e começam a cantar músicas, assim, eu fico, meu Deus, para a idade dessa criança, onde que ela conseguiu aprender? Porque o que a criança traz, ela escuta. Que nenhuma criança vai trazer para nós algo que ela não tenha escutado fora. E aí eu fico observando os conteúdos que eles assistem, né? E isso é muito preocupante. E aí, nós conversando nessa questão ali das orientações, eu observo também um ponto, eu acho bem importante abordar aqui, as orientações escolares, né? Porque a gente orienta o pai, a gente orienta a mãe, a gente trabalha com a criança, mas eu vejo uma defasagem muito grande nessas orientações escolares. Então, eu realizo algumas orientações e observo muito, assim, essa questão dos professores. Eles estão despreparados para atender uma criança típica. Então, qual que é a metodologia que você usa de ensino? A tradicional. Você faz as adaptações necessárias? Não, a gente não faz adaptação. A gente avalia a criança e a gente vê ali, observa o que ela sabe, o que ela não sabe, e a gente vai trabalhando. Que planejamento que eles têm de desenvolvimento para uma criança assim? E aí eu observo muito essa questão de despreparo dos profissionais, principalmente no ambiente escolar. E aí, eu sempre digo, a criança fica 4 horas diárias, algumas 6 horas na escola. Então, a maior parte do tempo, as crianças estão no ambiente escolar. E o que é trabalhado nesse ambiente escolar para conseguir ajudar essa criança de fato? Porque os pais vão até a escola, queixas dos filhos, porque ele é desatento, porque ele não consegue acompanhar o colega, e várias queixas que eles trazem até nós. Mas o que é a escola? O que esses profissionais estão fazendo para dar de suporte? E assim, eu observo muito que ainda é muito escasso. Com certeza. E a gente tem esperança que isso vá melhorar com o passar dos anos, até porque
como o diagnóstico é crescente, assim no TDAH como no TEA, né? O diagnóstico é crescente, a gente tem hoje uma a cada 20 crianças autistas, é a previsão, né? Então, Sim. pensa, toda sala vai ter 1 ou 2. Então, Vai a ter mais. gente... Ou já tem, né? A gente acredita e tem fé que as escolas, os professores vão se preparar para isso, né? Mas a gente ainda tá muito aquém mesmo, né? Tá muito defasado essa questão de preparo mesmo. E eu observo, assim, tem instituições que tem 2, 3 crianças atípicas dentro de sala de aula e um professor para acompanhar essas 3 crianças. E esse professor, ele não consegue dar atenção para nenhuma no final da história. E aí essas crianças ficam o dia todo deixando a desejar muito em questão de desenvolvimento, porque não tem suporte. Então, eu sempre digo assim, a inclusão, ela é muito bonita, teoricamente, né? Até ontem era o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e é muito bonito na rede social, todo mundo falando, né? Demonstrando essa questão afetuosa, mas e como que tá? Na parte teórica tá ok, como que tá na prática? Exatamente. É que toda essa parte de conscientização, até mesmo que nós estamos fazendo aqui, não deve ser feita somente um dia, né? Exemplo, se eu quero um corpo sarado, um corpo bonito, não é eu indo na academia em um dia que eu vou conseguir isso. Mas é um trabalho contínuo. E assim é com a conscientização do autismo, do TDAH, de um desenvolvimento infantil mais adequado do que a gente precisa, e isso não somente no ambiente escolar, mas também na nossa casa, né? Eu sempre digo, inclusão começa em casa. E vamos finalizar, então, que o nosso tempo fechou, né? Mas deixando o recado, então, que se você tá aí com essa criança em casa, tá achando que ela é muito agitada, que ela é muito desatenta, né? Vamos agendar sua consulta de rotina, dar uma revisada, mas principalmente ajustar rotinas diárias. Ajuste a rotina da sua criança, leve a sua criança a fazer atividade física, ajuste a questão alimentar dessa criança, dê tempo de qualidade para ela e aí depois reavalia se realmente todos esses sinais permanecem ou não. Espero que tenham gostado muito, né? A gente ainda vai ter outros podcasts por aqui falando sobre tudo isso, as crianças neuroatípicas, os neurotípicos, sobre o que a gente pode acompanhar e melhorar em casa e tentando ajudar vocês cada vez mais. Um beijo!